Ok. Então, o que eu pensei, na verdade, foi em repassar algumas coisas da aula de ontem. Então, boa noite. E, basicamente, eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que apareceram foi a ideia de posto de uma matriz. E um teorema que vai dizer o seguinte. Então, antes de tudo, deixa a gente definir o que é um posto, né? Então, qual que seria a definição aqui? Eu vou dizer que o posto das colunas, na verdade, são duas coisas, né? Então, tem o posto das colunas de uma matriz. Da matriz, de uma matriz dada a Mn, ela vai ser a dimensão do subespaço. Tem um E aqui, subespaço, que é gerado pelas colunas de A. E aí, a definição para posto das linhas é exatamente isso que está aqui em cima, exceto que vai se tratar do subespaço que é gerado pelas linhas. Então, eu tenho dado uma matriz AM por N, vai ser a dimensão do espaço gerado pelas linhas de A. Tranquilo até agora? Alguma dúvida sobre isso? Tá, então por enquanto só a definição. E aí o teorema principal, que ele vai dizer o seguinte. Eu vou dizer, né, dada uma matriz A M por N, eu vou dizer que o posto das linhas de A, ele é igual ao posto das colunas de A. Que é isso, né? A dimensão do espaço que é gerado pelas colunas é a mesma dimensão do espaço gerado pelas linhas. E a partir disso, a gente, a aula de ontem foi, né, provar essa informação. Então, até aqui, claro que esse teorema está dizendo, imagino que sim. Tá. E então,
a ideia, né, de construir uma prova desse teorema era o seguinte. Então, vamos pensar aqui no nosso rascunho. Eu ia fazer uma série de operações, né, de modo que eu conseguisse determinar uma certa matriz A1, ou sei lá, uma matriz A estrelinha, onde ela é o seguinte: eu tenho uma matriz Q aqui, aplicada a A, e uma certa matriz P aplicada à direita. De tal forma que eu ia conseguir gerar essa matriz de A estrela que tem um formato de matriz em blocos da seguinte, de forma geral, né? Assim. E aí, se a gente recapitular um pouquinho, algumas coisas aqui, né? Então, a gente viu a forma reduzida, que era o RRF, na qual eu tinha uma matriz A, e a gente aplicava uma sequência de operações em A de forma que isso ia me gerar uma outra matriz, a linha, onde a linha ela tinha algumas formas possíveis, né? Então, eu podia ter uma matriz A, que é a identidade. Eu também podia ter uma matriz A linha, perdão, que ela era desse tipo aqui. Então, a gente tá... Isso, né? Então, lembrando aqui, A, N por N. Aí a gente tinha uma outra possibilidade, onde eu ia ter uma matriz em bloco com um I aqui, uma identidade e uma matriz de zeros. Aí uma outra coisa que poderia acontecer... Então, aqui são as nossas possibilidades. Vou empurrar um pouquinho para cá. Possibilidade de matrizes obtidas após o REF. Ou a gente podia ter uma coisa que era assim: eu tenho um bloco de identidade, tenho um bloco de zeros aqui, uma matriz N qualquer e uma outra matriz de zeros aqui embaixo. E aí algumas dessas coisas aqui a gente pode pensar que acontecem em situações específicas de matrizes. Então, por exemplo, pensando nas dimensões, né, que a gente tem A, M por N. Para quais os possíveis casos onde a gente pode obter esse daqui, né? Então, isso daqui 1, 2 e 3. Ou ainda, na verdade, a gente
pode ter uma coisa desse tipo aqui, né? Onde eu tenho um I e um N. Então, para quais dimensões isso daqui é possível? Quais restrições em relação a essa dimensão MN? Alguém consegue dizer aqui exemplos para cada um desses 4 casos? Luiz, você entendeu a pergunta? Ficou claro que eu estou tentando perguntar? Ou não faz sentido? Entendi, mas eu não sei a resposta. Uhum. É porque às vezes eu posso ter feito a pergunta de um jeito difícil. A pergunta é ver, tipo assim, vai acontecer o caso 1, aí seria uma possibilidade para acontecer o caso 1, né? Da ordem da matriz. E aí, você deu alguns. Você quer falar no microfone os exemplos que você deu? Pode ser. Primeiro, a matriz quadrada. Uhum. Aí, essa matriz quadrada teria todas as colunas e, consequentemente, as linhas LI, linearmente dependente. E no caso 2, seria um caso em que a quantidade de linhas é igual a 1, é igual a quantidade de colunas mais 1. O caso 3, aí vai diferir um pouco, porque pode ser quadrada também, mas assim, é meio que qualquer forma, eu acho. E o caso, Você pode repetir? Passou um carro bem na hora que você falou. o caso 3, eu acho que pode ser qualquer matriz, pode ser quadrada ou de qualquer forma. Porque, tipo assim, quando fala de entidade, não é só como se fosse um número, são vários, né? E o zero também. Então, tipo assim, de coluna teria igual a ordem da matriz de identidade. Não, de colunas teria a ordem da matriz de identidade mais 1, por conta de n. Não, na verdade, n pode ser mais do que 2 colunas, então a gente ignora isso. Mas as linhas vai ser igual a matriz de identidade mais 1, eu acho. A ordem da matriz de identidade mais 1. E no caso 4, a quantidade de linhas vai ser igual à quantidade de colunas ou linha da matriz de identidade. E a coluna, aí vai diferir. Mas com isso a gente pode, é, vai poder concluir que, obviamente, a quantidade de colunas vai ser maior do que a ordem da matriz, do que a quantidade de negócio da matriz. Uhum. Então, é isso. Obrigada pelos exemplos. Aqui nesse caso, você falou que, nesse segundo, né? Que o n, o número de linhas, seria n mais 1. Mas aqui pode ser uma matriz. Então, não é um zero escalar. E isso ficou claro para você? Seria um zero representando que aí é um bloco, tipo assim, um bloco de zero, né? Isso, exatamente. Aqui é um bloco. Então, um bloco que representa uma matriz de zeros. Uma matriz de zeros. Em particular, pode ser um escalar. Um escalar seria uma matriz de dimensão 1 por 1. Generalizando. Então, vamos escrever, né, esses exemplos aqui. Então, a gente tem para o caso 1, uma matriz quadrada. E aí, não só eu tenho uma matriz quadrada, como as minhas colunas são ali.
Ou eu posso dizer que as minhas linhas são ali. Então, vamos pensar em linhas por enquanto, né? Já que a gente ainda tá pensando lá na forma reduzida, aplicando operações de linha. Então tá, é uma matriz quadrada, as linhas são ali. Consequentemente, a minha forma reduzida vai me resultar numa identidade. Ok. Aí, agora, o 2, eu vou ter que o N... que o M é maior do que N. Então, número de linhas é maior que o número de colunas. E aí, de fato, né? Se eu tenho mais linhas do que colunas aqui, eu tô... Então, né, a gente tem M linhas. A gente encontrou a identidade. Eu tô dizendo que o espaço gerado pelas linhas dessa matriz tem dimensão aqui. Peraí, deixa eu ver. Tem dimensão N, né? Isso daqui. E aí, então, necessariamente, essas linhas aqui embaixo vão ser informação extra. Informação não extra, mas... qual é a palavra? Vão ser combinações, né? Necessariamente, essas linhas aqui vão ser combinações das linhas de cima. Tá. Então, vamos ser um pouco mais diretos aqui para não confundir a nossa cabeça. Aí, o 3, a gente podia ter várias opções, né? A gente podia ter matrizes quadradas, mas aí, em algum momento, eu tenho algumas coisas LD. Então, vamos botar uma interrogaçãozinha aqui por enquanto. E o 4, necessariamente, é um caso onde N é maior do que M. Então, aqui eu tenho algumas possibilidades. Tá. Então, vocês concordam que nesse caso aqui em particular, nesse caso 1, fica bem claro que o posto da coluna e o posto das linhas é igual? Sim. Nesse caso aqui, a gente consegue ver de forma clara também, certo? Nesse caso aqui, em segundo. É porque é zero, né? É um bloco de zero. Uhum. Aí, quando a gente foi... quando vocês foram pensar, né, na resolução do teorema, e aí a gente chegou num caso geral que era assim, né? Ter que mostrar que isso daqui é para uma matriz onde a gente aplicava a forma reduzida, né, com as operações de linhas, e eu tinha uma coisa assim. E aí agora eu ia aplicar para poder zerar isso daqui e chegar nessa outra coisa, né, que a gente tinha. Fazendo sentido o que eu tô falando? Sim, porque quando tá com N não fica evidente que isso daí vai dar certo. Então tem que tirar o N. Tá. Okay. E aí a mesma coisa para aqui, né? Também tem uma matriz N, tem um bloco N aqui.
Então, com essas matrizes N aqui, não fica claro que o que eu estou gerando a partir das colunas e linhas de A tem a mesma dimensão para ambos. Ok. Tá, então isso aqui foi uma pré-discussão. E daí, o que aconteceu? Né? Vamos voltar agora para o nosso teorema principal, que a gente está tentando mostrar. A gente está querendo dizer... Então, agora a gente tem... Então, vamos pensar aqui. Focar. No caso, 3 e 4. Onde eu tenho uma coisa assim, que é 0 ou e N. Aí, agora, o que a gente fez foi aplicar uma sequência. Então, aqui eu tenho a minha matriz A, que ou ela tinha esse formato aqui, ou ela era assim. E agora eu vou aplicar uma série de operações de coluna, de modo que eu vou encontrar uma matriz. Então, qual é o objetivo, né? O objetivo vai ser aplicar operações de coluna, tal que eu vou encontrar A igual a isso daqui, ou A, duas linhas, perdão, igual a isso aqui. E aí, uma vez dito isso, é o que a gente já comentou, fica claro que o espaço gerado pelas linhas e pelas colunas tem a mesma dimensão, que é a dimensão dessa matriz identidade, que é quadrada, né? Sempre. Aí, vamos lá pensar nas operações de coluna. Vai ser basicamente a mesma ideia que a gente viu para as operações de linha. Então, eu vou, de novo, né, poder multiplicar uma coluna por um escalar, desde que ele seja diferente de 0. Eu vou poder somar uma, né? Então, somar K vezes uma linha... Ops, linha não. Coluna. Então, K vezes uma coluna aí. E atribuir... Então, peraí. Deixa eu modificar aqui. Então, a gente estava dizendo que uma coluna J recebe alguma escalar vezes I, né? Então, é somado essa coluna I com a coluna J, onde, de novo, K diferente de 0. E a outra coisa que a gente podia fazer também é trocar as colunas de posição. Eu poderia, nessa segunda operação, multiplicar a coluna J por alguma outra variável também ou não? Eu estaria fazendo duas operações em uma só.
Não, aqui a gente não vai permitir multiplicar a coluna J por outra. Ok. Então, se fosse fazer isso, eu teria que fazer em outra operação depois, né? Isso, exatamente. Ok. Aí é basicamente aquela mesma ideia que a gente viu ontem, né? A gente definiu, a gente viu de novo como converter essas operações em matrizes. Aí a gente vai voltar aqui, vai fazer a mesmíssima coisa. Então, vamos supor que a gente está em 2 por 2. E eu tenho A, B, C, D. E eu quero trocar as minhas colunas de posição. Então, eu quero que a coluna 1 vire a 2 e vice-versa. Qual a matriz que vai fazer isso, né? Então, trocar a coluna 1 com a 2. Eu vou simplesmente fazer a matriz identidade invertendo as duas colunas. E aí, quando eu fizer uma aplicação à direita, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter B D aqui, só peraí. Isso, né? Eu tenho B. Aí aqui eu vou ter A. Aí aqui eu tenho D. E aqui eu tenho C. E era exatamente isso que a gente queria, né? A gente queria fazer uma troca de coluna. Aí, ok. O que vai acontecer é que eu vou sair da minha matriz A'. Aí vou aplicar uma sequência. Ok, vou chamar de E' também. Então, uma sequência, não sei, de tamanho L qualquer, onde eu vou ter A duas linhas, e A duas linhas vai ser dessa forma aqui. Vocês querem fazer um exemplo numérico ou isso daqui podemos tomar como é verdade sempre? Pode. Tá aceitável. Tá aceito. Tá aceito? Mas, tipo, tá aceito porque eu falei aqui ou porque você entendeu o que tá acontecendo? Não, ficou claro. Ah, tá, ok. Tá. Então, e aí a gente pode pensar que de fato isso faz um certo sentido, né? Se a gente pensar que, tipo, aqui esse zero, se a gente dividir, né? A gente tá aqui nos nossos... Nossa Senhora. Vocês estão acompanhando eu que travei? Ou não travei? Pra mim não travou, não. Ah, tá, tudo bem. Ah, eu acho que o meu computador travou, mas tá desfuncionando. Tá. Ok. Então, se a A gente... Sarah tá escrevendo. Ah, tá, ok. Se a gente pensar aqui em blocos, né? Esse zero aqui, certamente, é uma combinação de zeros, né? Ok. Entendemos isso. E aí uma coisa importante, que eu acabei não falando, é que
a dimensão dessas coisas, né? Então, se eu tô com uma matriz M por N, eu tenho uma certa identidade aqui, que vai ser R por R vai ser quadrada. Aí eu vou ter uma matriz de zeros aqui, que vai ser M menos R vezes R. Essa matriz N vai ser Nzinho menos R vezes... peraí. Quantas são? São R linhas, perdão. R linhas. E as colunas que são Nzinho menos R. E a dimensão dessa outra coisa aqui, deixa eu trocar de cor, vai ser M menos R vezes N menos R. A sacada aí é ver que a identidade tem a mesma quantidade de linhas e colunas que a quantidade de linhas de N, né? Porque como isso acontece, a identidade é uma base canônica, isso significa que sempre é possível chegar em N. Só que como é possível chegar em N com uma combinação linear, também tem como chegar em menos N. Então dá para cancelar N. Exatamente. Então, é justamente essa a ideia, né? A gente tá com essa matriz que é R por N menos R, e aqui eu tenho a identidade que, né, ela é composta pelos vetores da base canônica para um espaço de dimensão R. Então, exatamente o que ele falou, né? A gente consegue gerar menos N, né, nessa combinação aqui, né? A gente consegue gerar N, enfim. E aí é justamente isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai aplicar essas operações para poder zerar isso daqui. Então, né, porque o que a gente está fazendo no fim das contas, se a gente voltar aqui, por exemplo, se a gente pegar essa operação aqui em particular de somar uma coluna, de atribuir para uma certa coluna uma multiplicação de outra a ela, então pensa o seguinte, né? Então, vamos expandir aqui quem é N. Então, N é uma matriz R por N menos R. Então, eu tenho um vetor aqui de colunas A1 até o N menos R, que são o número de colunas, certo? E aí, cada um desses eu posso ir pegando aqui da minha identidade e, por exemplo, sei lá, eu sei que A1 é igual a o E. Então, vamos abrir aqui também essa matriz. Então, ela vai ser E1 até ER. Aí, eu sei lá, eu sei que A1 é igual a ER mais beta E1. Aí, o que eu posso fazer para zerar esse A, eu posso simplesmente fazer uma operação onde eu adiciono a coluna A1, eu faço menos beta E1 mais... peraí. A1, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô subtraindo isso daqui do A1. Então, deixa eu escrever do outro lado. Então, eu tô devolvendo pro A1 ele mesmo menos o beta E1. Aí, ok. Aí eu posso fazer uma segunda operação em seguida, onde eu
atribuo a minha coluna A1, eu faço menos N. E aí, no caso, aqui, né, se eu apliquei essa operação, então eu não tenho mais A1, na verdade. Eu tenho uma modificação, que é um A chapeuzinho 1, e o A1 chapeuzinho. E aí, no fim das contas, isso daqui, vocês concordam que é igual a 0? Eu vou ter um vetor 0. Sim. Uhum. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo essas operações aqui que vão modificar isso, pensando que são combinações, né? Então, a gente está meio que... É isso. E a mesma coisa que valia para as linhas, né, também. E era assim que a gente zerava as linhas, né? Fazendo essas operações em relação às dependências. Ok. Tá, então, a gente fez tudo isso. Né, então, toda essa conversa aqui para dizer que para um A que é para uma matriz A, a gente consegue escrever ela, a gente consegue aplicar operações nela de tal modo que eu vou ter uma certa sequência aplicada à esquerda da matriz, que a gente chamou de Q, e uma certa sequência aplicada à direita da matriz, que a gente chamou essa sequência de P. E aí, no fim das contas, o que a gente tinha era que eu vou ter uma matriz A. Então, deixa eu ver como a gente chamou isso. A gente chamou de A duas linhas, que vai ser uma matriz em formato de blocos, que tem alguma identidade aqui. E o resto são blocos de matrizes zero. E a ideia da prova era dizer... E aí aqui a gente nota, né? Então eu vou ter uma matriz de identidade que é R por R. Eu vou ter aqui um bloco de zeros que vai ser R por N menos R. Aqui M menos R por R. E aqui vai ser M menos R por N menos R. E aí, de novo, isso daqui é semelhante, né, aos nossos casos 1 e 2 que a gente viu, nos casos de possibilidades, onde a gente conseguia ver claramente que a dimensão do espaço coluna e o espaço linha que era gerado era a mesma. Então, aqui a gente reduziu a gente aplicou operações de tal modo que agora eu tenho uma matriz A duas linhas onde eu consigo determinar que isso daqui vale, né, para esse caso em particular. Eu sei que a dimensão do espaço coluna de A é igual à dimensão do espaço das linhas. E aí, até aqui, ok? Alguma pergunta?
Olá, alguém aí ainda? Me dê um oi. Certinho. Tá bom. E aí a ideia agora é generalizar de tal modo que essa série de operações aqui, construções que a gente está fazendo, isso não vai alterar o posto o posto das linhas e o posto das colunas da matriz A inicial que a gente tinha. Então, né, fazer... que a gente está querendo dizer, né? Estou querendo dizer que, na verdade, deixa eu corrigir aqui, isso daqui é o que a gente tem claro, que vale para o A duas linhas. E aqui também, a gente tem claro que vale para o A duas linhas. E aí o que a gente quer dizer é que se vale para A duas linhas, então isso implica que vale para o A inicial. Tá, eu vou só abrir aqui minhas anotações de volta, porque o computador travou. Morreu. Estão ressuscitando ele. Ok. Tá. Aí, o que acontece é o seguinte. A gente pode tentar mostrar que a dimensão se mantém para operações... se eu fizer operações de coluna e se mantém se eu fizer as operações de linha. E aí o raciocínio vai ser bem parecido. Tá, então... agora a gente vai dizer o seguinte, que é suficiente. Então, para mostrar que vale isso daqui, é suficiente mostrar que o posto das colunas de A e o posto das colunas de B, das linhas, tô viajando, e o posto das linhas de A se mantém igual quando a gente aplica essas operações, essa sequência de operações. Deixa eu só voltar aqui, que a gente fez que AP, certo? Então, quando aplicamos que. Então, quero dizer que o posto de A vai ser igual ao posto da coluna do A', né? E aí, mesma coisa para as linhas. Em particular, a gente sabe
no fim, né, a gente tem que esses dois são iguais. Porque aí a gente vai aplicar, então, né, o que acontece? Isso daqui se mantém igual a isso daqui, e aí a gente vai pegar o A', aplicar as operações elementares à direita, né, via P, essa sequência, e aí isso vai manter, mais uma vez, o posto das colunas e linhas iguais, e em particular a gente sabe que para esse caso, esses dois são iguais. Então, se vale para o A duas linhas, vale para o A', consequentemente, vale para o A. Tranquilo? Sim. Sim. Ok. Aí a gente vai, enfim, pensar em particular numa situação onde a gente vai aplicar uma matriz E à esquerda de A, e aí dá para a gente generalizar para o caso onde a gente tem uma sequência maior do que 1. E aí isso daqui vai ser uma operação que vai nos devolver a linha, né? Então, vamos pensar em particular numa sequência de tamanho 1. Sequência de tamanho 1. Então, esse daqui é o nosso Q, né? E aí, eu vou abrir aqui a minha matriz A, designando quem são as colunas. Então, tem a coluna 1, tem a coluna 2, até a minha coluna M. E aí, na minha matriz A', eu tenho as minhas colunas C'1. Então, aqui a linha continua sendo a mesma dimensão de A, M por N. Aí, aqui eu tenho a minha linha C2, a minha coluna C'2. Então, tem muitas palavras, linhas e colunas aqui. Vou chamar de C1 estrelinha, C2 estrelinha, CN estrelinha. E aqui, vocês concordam que cada uma dessas linhas aqui, C estrela 1, é exatamente E aplicado a coluna. Então, tem uma coluna genérica, né? CJ estrela. É exatamente a aplicação de E para essa coluna J de A em particular. Tá claro isso daqui? Não entendi direito. Tá, então, vamos pensar aqui. Então, aqui tudo bem, né? Aqui é só um formato diferente de escrever as matrizes, explicitando quem são as colunas. Aqui, tranquilo. É. Tá. Aí, agora vamos aplicar nossa matriz elementar em A. Então, vamos pensar num exemplo, né? Aqui, sei lá. A é uma matriz 2 por 2, por exemplo. Então, eu tenho A, B, C, D. E eu tenho uma matriz A, que é, por exemplo, uma troca de linhas. Quando eu faço... Então, né, aqui eu tenho exemplo. Quando eu faço E vezes A,
que tá acontecendo aqui, né? Eu tô pensando em multiplicação de matriz. Tô pegando a linha 1 e vou multiplicar pela minha coluna 1, certo? Então, se eu chamar esse aqui de... Então, no caso, deveria ser o contrário, né? É porque a senhora colocou A. É vezes A. Por que o contrário? Porque quando vai na esquerda, aplica nas linhas, não? Não, então, mas aplica nas linhas. Só que eu tô pensando na operação de matriz. Como se multiplica duas matrizes. Tô pensando nisso agora. Certo. É só porque vai ser útil escrever dessa forma aqui. Vai ser útil quando a gente for pensar ali embaixo na prova. Então, esquecendo um pouco, né? Vamos pensar que é uma multiplicação qualquer de duas matrizes. Eu vou ter que essa primeira linha multiplica a primeira coluna. E aí ele me resulta nesse valor aqui, nessa posição, né? No meu A11. É isso daqui, primeira linha com a primeira coluna. Aí agora... Então, aqui, inclusive, a gente sabe quem é esse, né? Esse é o C. Aí, esse elemento daqui de baixo, na posição A21, ele vai ser a segunda linha da matriz que está multiplicando, da primeira matriz que eu multiplico, pela primeira coluna da segunda matriz. Que vai ser aqui o meu A. E aqui, né, continuando, finalizando aqui no caso, porque a gente tem, sabe, né, quem é isso, daqui vai ser D e B. Mas o que eu tô tentando mostrar é que eu posso escrever isso como sendo E vezes AC peraí. Né, essa matriz toda aqui vai ser E vezes a primeira coluna e E vezes a segunda coluna. Faz sentido isso daqui tá... Faz. É porque eu pensava que isso dava para fazer. Porque quando coloca na esquerda, tá modificando as colunas, não, as linhas do que tá na matriz da direita. Aí, como ali é E, significa que ele vai estar modificando as linhas de A. Só que também tem como modificar as colunas, né? Você pode repetir? É que, tipo assim, quando tá na esquerda, isso indica que tem ali E vezes A. Uhum. Então, E vai estar modificando as colunas, as linhas de A, né? Isso, ele modifica as linhas de A. Agora, se fosse a E, significaria que E está modificando as colunas de A. Aí, como ali está C asterisco e C1, C asterisco 1 e C1 são colunas, aí eu pensei que teria que aplicar na direita. Ah, tá, entendi. Talvez esteja meio confuso aqui, mas o que eu tô falando aqui é só pensando numa multiplicação genérica de duas matrizes qualquer.
E isso daqui acontece para qualquer duas matrizes que eu multiplicar. Né? Então, o que eu estou fazendo, se eu tenho uma multiplicação de uma matriz qualquer, sei lá, M por N, deixa eu dar outro nome. Uma matriz A1 por uma matriz qualquer A2, isso daqui sempre vale. Eu sempre consigo decompor esse resultado aqui da multiplicação aplicando A1 para a primeira coluna de A2, para a segunda coluna de A2 e assim necessariamente. Então, é só um jeito diferente da gente escrever uma multiplicação de matrizes, só que isso daqui vai ser útil para a gente observar a relação entre os pivôs. Porque aí o que acontece? Aí agora a gente vai falar de... Ops, não era isso que eu quero. E aí agora a gente vai falar... agora relacionar de volta, né, a operações elementares nas linhas. A gente está mudando as colunas de fato, né? A gente está fazendo uma modificação das colunas. Isso daqui está claro, né? Então, a gente modifica as colunas, porém, a dependência dessas colunas se mantém. Então, por exemplo, se uma dessas colunas era LI, LD, por exemplo, se CN era LD com relação às outras, essa dependência se mantém, mesmo eu tendo modificado as colunas. No sentido de que o espaço que as minhas colunas geram pode ser diferente, mas eu não estou mudando a dimensão desse espaço. Consegui entender. Você não entendeu? Consegui entender. Ok. Vou dar um exemplo. Então, pensa o seguinte. Porque, assim, são duas coisas diferentes, né? Então, uma coisa eu tenho... Então, né, pensando operações de linha. Eu preservo... Isso aqui a gente falou várias vezes, que a gente preserva o espaço gerado pelas linhas. E outra coisa que vai acontecer é que a gente preserva a dependência das colunas, mas não necessariamente o espaço que é gerado. Vou dar um exemplo para isso fazer sentido. Então, se eu tomar A igual a 1, 0, 1, 0, e aí, se eu aplicar uma operação aqui, então quem poderia ser a minha matriz, né? Eu quero, por exemplo, zerar esse elemento aqui, o elemento A21. Então, eu vou aplicar uma operação que eu vou subtrair... que eu vou subtrair a primeira coluna da segunda. Então, isso daqui eu consigo... Vou manter a primeira linha igual e vou subtrair a primeira linha da segunda. Peraí, tem uma aqui, não podemos esquecer. E1A vai ser igual a 1, 0, 0, 0. Aqui, as operações, né, que a gente está acostumado, que a gente já viu. Aí, o que acontece? A gente sabe que o espaço que é gerado pelas linhas é preservado.
Porque o que acontece, né? Esse daqui a gente claramente vê que é dependente em relação ao primeiro, porque os dois são iguais. Então, tá claro isso. Só que uma outra coisa que talvez não seja muito óbvia é que a relação de dependência para as colunas, para a coluna, se mantém. E aí o que acontece? Se a gente reescrever a nossa aplicação de EA, então vamos dizer que o A ele é igual a A1 e A2, né? São as duas colunas da matriz. Aplicar a matriz E1 e A na matriz A, a gente viu que eu posso escrever assim, né? Então, só um outro modo de reescrever essa multiplicação de matrizes. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu sei que a minha coluna 2 é LD, então A2 é LD com relação a A1. Isso significa dizer que existe algum alfa diferente de zero, que pertence aos reais, de tal modo que A2 é igual a alfa vezes A1. Então, eu posso vir aqui e reescrever a minha matriz A como sendo A1 e alfa vezes A1. Não modifiquei absolutamente nada em A, só explicitei a relação de dependência. Aí, se eu vier e aplicar a minha matriz E aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter E A1 e a gente estava chamando de E1, né? E1 alfa A1. E aí, essa é a nossa matriz A'. O que acontece? Se eu reescrever isso daqui como sendo E1A1, alfa, colocando, né, para fora em evidência, vezes E1A1. Vocês percebem que, de novo, na minha matriz A', eu tenho a coluna 1 aqui. E a minha coluna 2 é, de novo, alfa vezes a coluna 1? Vocês acompanharam esse raciocínio? Tem alguém aí? Ah, tá. Ah, tá, tem um comentário. Tá, eu vou só tentar. Talvez não dê pra terminar, porque já são 8h15. Mas aí a ideia é a seguinte:
Vou tentar só passar essa ideia final, que o que a gente está dizendo é que essa relação de dependência entre as colunas se mantém. Então, o que acontece é que eu vou ter a minha matriz, né? Então, se a gente voltar lá em cima. Então, voltando. O C estrela J, que a gente tinha visto aqui, nesse caso, né? Esse aqui, ele é a aplicação do E para cada coluna do A. Esse daqui é E vezes o CJ. E aí, qualquer relação qualquer relação, né, linear entre as colunas de A também nos dá a mesma relação entre as colunas desse daqui, desse CJ. O que significa que o posto das colunas de A' vai ser menor ou igual que o posto das colunas de A. Então, tipo assim, né? Deixa eu empurrar isso um pouco. Talvez tenha sido um pouco rápido essa parte. Mas o que eu tô tentando dizer é o seguinte. Então, se eu tenho Então, deixa eu pensar aqui. Então, tem um certo X que tem dimensão N. E aí, se eu fizer C1x1 mais Cn xn igual a 0, tá. Vocês acham uma boa, de repente, a gente parar por aqui? Tá esgotando o cérebro. Vocês estão cansados, né? Eu, pelo menos, estou cansado. Não sabendo como é. Tá. Eu vou parar por aqui, a gente continua na próxima monitoria e volta nisso. Tem alguém assistindo?
Oi, não ouvi. Alô? Oi. Ah, essa aula, entre aspas, vai ficar disponível? Então, eu tô gravando sim. É só que eu perguntei e ninguém respondeu. Eu tô tentando ver aqui se tem alguém assistindo ainda. Ah, tinha eu assistindo. Você tá assistindo? Aham. Tá. Então, eu tava perguntando se, pra quem ainda tá assistindo, se vocês preferem continuar ou a gente termina o raciocínio na próxima. Tipo, tenta recapitular tudo isso daqui e aí a gente vê essa parte final da prova que é importante. Aí eu não queria falar muito rápido, porque teria que explicar um pouco mais o raciocínio e já tá um pouco tarde. Olha, eu acho melhor deixar pra Uhum. cima. Até pra gente não se estender muito e ficar super cansativo. Mas, tipo assim, meio que a moral aqui da nossa ideia de hoje, que a gente conseguiu revisar algumas coisas, né? Agora, pensando na parte de operações de coluna. E aí a gente viu por qual razão a gente está tentando chegar, né, em matrizes desse formato, com esses blocos. E aí, agora a gente ia aplicar algumas ideias para tentar mostrar por que a dimensão desses espaços se mantém. Se mantém. E aí é meio que algumas ideias importantes aqui, algumas ideias chaves. E aí, uma delas é isso daqui, né? É relembrar que quando você faz operações de. Então, quando fazemos operações de linha, o espaço das linhas é preservado e que a gente já viu. E aí, uma outra coisa que é interessante é que, tipo, a relação de dependência para as colunas também se mantém. Então, a gente pode aplicar várias operações elementares de linhas. E isso daqui que eu mostrei continua valendo. Essa dependência de que essa coluna em particular era uma multiplicação alfa dessa outra coluna, e aí se mantém essa dependência no sentido de que essa nova coluna da matriz A' vai ser, de novo, uma combinação da primeira. E aí a gente vai usar isso para poder provar essa parte aqui em cima. Mas aí a gente pode falar com um pouco mais de calma na próxima. Mas, tipo assim, para quem ficou até o final, vocês conseguiram entender até. Ops. Pelo menos até aqui, assim? Até essa ideia aqui? Início, então eu não consegui pegar o início, mas quando a aula estiver disponível, eu vou Aham, assistir. tá. Eu vou colocar daqui a pouco, que quando ele terminar de gerar e me mandar por e-mail, eu coloco. Eu vou parar a gravação. Então, tchau, quem estiver assistindo pelo YouTube. Vamos ver se. Peraí. Tá, eu acho que eu só consigo parar pelo computador. Então, vou parar a gravação.